Nesse vídeo, apresentarei esse problema de equação exponencial do ITA, tá? É uma questão chatinha pelo número ali de contas que você tem que fazer, porém são ideias basilares, tá? Que a gente aprende ali na parte de equação exponencial, tranquilamente, beleza? Não é um problema em que se tem uma técnica, uma ideia assim mirabolante para usar e resolver, beleza? É o básico e o braço também que você vai precisar nessa questão. Então vamos lá. O conjunto de todos os valores A reais, né? Então A é real, para os quais a equação, tem essa equação aí gigante, tem duas soluções reais distintas, é. Aí observe, né, o mais importante nessa equação é que quem que é a nossa variável? É o 3 elevado a x. É a nossa variável e acaba sendo uma equação exponencial de segundo grau, né? Veja que temos aqui o 3 elevado a 2x, que é igual a 9x, tá? Então, a nossa variável é quem? É o 3 elevado a x. Então, por uma questão de, talvez, conforto visual, né? Podemos colocar essa equação em função desse y, tá? Que aí a pessoa tem uma percepção melhor que realmente é uma equação exponencial de segundo grau, tá? Não que seja necessário, mas eu vou colocar em função do y. Feito isso, pessoal, observe. Temos duas premissas a serem destacadas. A primeira premissa é o seguinte: essa, essa variável y, que é igual a 3 elevado a x, é uma variável positiva apenas, tá? Até porque o 3 elevado a x, quando x ele é real, né? Esse 3 elevado a x, ele sempre vai ser positivo. Não tem como 3 elevado a x nem ser zero e nem ser negativo, tá? Então ele só pode ser positivo, beleza? Então a nossa primeira premissa é que o y, a nossa variável, é maior que zero. Cara, isso aqui vai ser de suma importância para o problema, tá? Não agora, mas posteriormente, beleza? Então tá aí destacado, vou colocar aqui de vermelho. Isso aqui vai ser importante. Beleza. Outra análise, né? Outro fato que eu gostaria de destacar é o seguinte: se ele quer uma equação em que se tenha duas soluções reais distintas, cara, isso remonta ao quê? Remonta ao seguinte: eu tenho o delta, eu tenho o discriminante dessa equação exponencial. E se esse delta ele ser maior que zero, eu consigo mais de uma solução real, concorda? Então, eu tenho a premissa do seguinte, né? Tenho que o delta tem que ser maior que zero, tá? Então, esse é o nosso segundo fato, beleza? Então, agora tratemos disso, do delta ser maior que zero. Bom, pessoal, como que fica esse delta? Bom, observe que o coeficiente do y é esse menos 3a mais 4. Então, esse é o nosso b da função, né? Então, eleve essa base aqui toda ao quadrado. Fica 3a mais 4 ao quadrado menos 4 vezes o a. O a dessa função é o coeficiente do y elevado a 2x, que é 1. Então, não coloca nada. Ali multiplicando 4. E o c é toda essa expressão. Então, sim, isso aqui tudo é o c, tá? Por que isso aqui tudo é o c? Acaba sendo, digamos, uma função, né? Que está em função ali do a. Sim, é porque toda essa expressão, ela não está multiplicada por y, por nenhum y. Então, esse é o termo independente da equação, tá? Vou até separá-lo. Esse é o termo independente. Então, multiplique o 4 por esse termo, beleza? Bom, pessoal, agora é desenvolver, tá? Desenvolva esse quadrado e multiplique o menos 4 ali por 2a, por 9a e por menos 5, tá? Desenvolva tudo, beleza? Até chegar numa expressão reduzida, a expressão mais simplificada possível. Bom, desenvolvi tudo, pessoal. Perceba.
o 3a mais 4 ao quadrado ficou isso. E o menos 4 vezes essa expressão aqui ficou isso tudo, tá? Agora subtraiamos, né, esses termos todos, beleza? Vamos lá. Então, 9a ao quadrado menos 8a ao quadrado fica a ao quadrado. Beleza? 24a menos o quê? Menos 36a, né? Ficou menos 4 vezes 9a, menos 36. Então, 24a menos 36a fica como? Fica menos 12a. Beleza? E por último, 16 mais 20, 36. Beleza? Então, temos aqui o delta e isso tem que ser maior que zero. Beleza? Bom, pessoal, encontrada essa expressão, poderia-se pensar o seguinte: mas isso daqui é um quadrado perfeito, isso sempre vai ser maior que zero. Não necessariamente, pode ser zero também, tá? Então, sim, de fato isso aqui é um quadrado perfeito. Aí eu espero que você saiba disso, né? Isso aqui é o quadrado do a menos 6, beleza? Tá, e é dito que isso é maior que zero. Beleza, é um quadrado, então vai ser positivo na maioria das vezes, só que pode ser zero, tá? Para qual valor de a, isso aqui dá zero. Tudo isso aqui dá zero. Eu não quero que seja zero, tá? Mas para qual valor de a isso aqui dá zero? A é igual a 6. Então, se você jogar um 6 menos 6, vai dar zero. Então, a nossa única restrição aqui é que o a ele tem que ser real, só que ele tem que ser diferente de 6. Tá? É a nossa única restrição. Pronto. Por enquanto, vale qualquer valor real de a tirando 6. Aí você poderia pensar, terminou a questão então, só isso? Letra D. Relaxa, paizão, calma aí. Não é tão simples assim, tá? Não é a letra D, não. Relaxa. Vamos pensar na outra premissa que eu tinha dito. A variável é positiva. Cara, pelo fato da variável ser positiva, esse 3 elevado a x, ele não vai aceitar qualquer valor, qualquer raiz, né? As raízes dessa equação, elas têm que ser positivas, tá? É uma necessidade, até porque o 3 elevado a x é positivo. Como que você vai falar que o 3 elevado a x, por exemplo, é menos 1? Você não pode dizer isso, tá? Então, o menos 1 já descarta, entendeu? Então, a gente tem que aplicar ali algumas manipulações, algumas relações para dizer o seguinte, cara, beleza, você encontrou que o A é diferente de 6, tá tudo certo, tá certo isso. De fato, o A é diferente de 6. Mas só isso não é o suficiente, tá? Você tem que me afirmar que o 3 elevado a x vai ser uma raiz positiva. Porque só com isso daqui não basta. Beleza? Então vamos lá. Então a grande pergunta é: como que eu forço que, ao mesmo tempo, se tenha duas soluções reais distintas e também as raízes sejam necessariamente positivas? Aí podemos pensar nas relações de Girard, né? De Girard, né? Especialmente na soma e produto, porque é o seguinte, olha só. Até já escrevi aqui. Se eu tenho duas raízes necessariamente positivas, você concorda comigo que a soma dessas raízes, então temos a primeira raiz, vamos supor, 3 elevado a x1, e a outra raiz, 3 elevado a x2, você concorda que a soma de dois números positivos vai ser um número positivo. Então, 3 elevado a x1 é positivo, não é zero, né? Caraca, não é zero. O 3 elevado a x2 também é positivo. Então, cara, positivo mais positivo fica positivo, né? Fica maior que zero. Sem dúvidas, beleza? Tá aí o produto. Cara, mesmo raciocínio.
o 3 elevado a x1 é positivo e o 3 elevado a x2 também. Então, positivo vezes positivo é positivo, tá? Então, eu tenho certeza que a soma e o produto darão valores positivos. Só que a soma e produto nós conseguimos relacionar com quem? Com os coeficientes desse polinômio, tá? Então, basicamente, é um polinômio de segundo grau, né? Então, a soma, lembra? A soma é igual a quem? A menos o coeficiente do y, né? Que é esse 3a mais 4, eu vou chamar de coeficiente A1, certo? E o coeficiente dominante eu vou chamar de A2. Beleza? Então a soma é menos A1 sobre A2 e o produto para equações de segundo grau vai ser o termo independente sobre o coeficiente dominante, tá? Então temos essas duas relações, que esses coeficientes estão em função de quem? Estão em função de A. Olha aqui e olha aqui. Enquanto o coeficiente dominante é 1, né? Então vou colocar 1 aqui. Beleza? Então agora vamos partir para cima aí dessas relações de Girard. Então como que fica essa soma, pessoal? Já sabendo os coeficientes, que eu já até destaquei aqui em vermelho. Então soma menos o A1, e o A1 vale menos o 3A mais 4. Então fica menos o menos 3A mais 4, dividido pelo A2, que é 1, é o coeficiente dominante. Isso aqui vai ficar 3A mais 4. E lembra que a soma é maior que zero, tá? Já tinha mostrado isso, já tinha provado, digamos, né? Aqui em cima. Beleza? Tá. Se o 3A mais 4 é maior que zero, então o A, ele vai ser maior que quem? O A, cara, só passar o 4 aqui subtraindo, fica menos 4, e passa o 3 dividindo. Então vai ficar A maior do que menos 4 terços. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro intervalo de A. Não deixemos de lembrar que o A é diferente de 6. Tá? Beleza. Então, agora vamos para o produto. Bom, o produto ele vai ser o A0 sobre o A2. O A2 vale 1, então só coloco o A0, né? O A0 é o 2A ao quadrado menos 9A mais 5. O produto também é maior que zero. Você vai ter que analisar o intervalo de A que torna essa função positiva. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas tinha um equívoco, né, nos sinais dessa função, agora que eu percebi, tá? De qualquer modo, resolvamos aqui. Bom, colocando essa função de A na forma fatorada, eu já fiz todo esse trabalho para evitar muito mais conta, tá? Você encontra essas raízes para essa função. Menos 5,5. Isso aqui tem que ser maior que zero, né? Beleza. Então, nós podemos desenhar aqui uma reta real e vamos analisar o sinal dessa função. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o meio. Meio não, o menos 5 primeiro. Vou colocar o meio aqui. São as raízes dessa função. Bom, para valores menores que menos 5, testa qualquer um aqui, ó. Menos 6. Menos 6 mais 5 vai dar menos 1, né? Então, aqui fica negativo e aqui fica negativo também, tá? Então, os dois negativos, quando multiplicados, fica positivo. Então, para valores à esquerda do menos 5, temos um sinal positivo para a função, tá? Então, aqui positivo. Então, aqui vai ser negativo e aqui positivo. Fica alternando, beleza? Tá. Isso aí já é teoria de inequação produto, inequação quociente, isso que vocês aprendem
na parte teórica de inequações. Perfeito. Então, temos o seguinte: para que essa função ela seja positiva, o x tem que obedecer os seguintes intervalos. Ó, teremos que o x ele é menor que menos 5, tá? Ou o x é maior que meio, tá? Temos esses dois intervalos aqui. É um deles dois, beleza? Pessoal, peço desculpa que o x que eu coloquei na verdade era o a, tá? É só o costume talvez de colocar a forma fatorada de um polinômio com x. Acabei colocando x sem querer. Mas eu estou fatorando quem? Eu estou fatorando esse polinômio aqui, né? Essa função de a, né? Com a variável a. Então, aqui era a, e aqui era a também, e aqui também era a. Perfeito? Cara, então eu tenho vários intervalos para a. Eu tenho a maior que menos 4 sobre 3, o a menor que menos 5. Então já não faz sentido o a ser menor que menos 5, né? Visto que o a tem que ser maior que menos 4 sobre 3. Então a gente já pode excluir essa possibilidade. Beleza? Que ela não faz sentido. E temos também o a maior que meio, tá? Beleza. Então reunamos essas possibilidades aqui para analisar a solução do problema que eu vou chamar de S. Então, lembre-se, o a é maior que menos 4 sobre 3. Beleza? O a é maior que meio. E lembre-se que o a é diferente de 6. Com isso, o que a gente percebe? Cara, a maior que menos 4 sobre 3 e o a maior que meio, quem que predomina? Predomina aquele intervalo menos amplo, né? Então, o a tem que ser, ao mesmo tempo, maior que menos 4 sobre 3 e maior que meio. Então, quem que predomina? Esse intervalo, né? Porque tem elementos nesse intervalo que não participam desse, tá? Então, tem que tomar cuidado. Já exclui esse caso aqui, tá? Esse caso já não é mais interessante para nós. Perfeito? Então, exclui. Não pode deixar ali, tá? Então, temos essa situação final, pessoal. A maior que meio e A diferente de 6. Pronto. Então, essa é a resposta da questão. Solução do problema. O A tem que ser maior que meio, então, meio. Aí vai até o 6. Tá? Une com 6 até o infinito. Beleza? Então, essa é a resposta da questão. Poderiam escrever de outra forma, que é o seguinte. A solução poderia ser escrita também da seguinte forma. Opa, vocês não estão vendo, né? Ali tem outro problema do ITA, mas enfim. Me desculpe, vocês não estavam vendo. Outra forma de escrever a solução seria o seguinte. Cara, veja que você só tira o elemento 6. Então, é a mesma coisa de eu colocar o intervalo meio, né, até o mais infinito, só que eu tiro o elemento 6. Também é uma forma de escrever a solução do problema. Beleza? Tá pegando, né? Tá. Enfim, eu não sei como que vai estar lá no enunciado, mas tem que ficar mais ou menos isso. Show! Então é isso, galera. Deixa eu destacar aqui de azul. E bom, tô pegando o jeito aqui no tablet ainda, então qualquer confusão que eu tenha causado, peço perdão por isso. Temos aqui, ó, ele colocou na verdade de outra forma. Ele colocou o intervalo meio até o infinito e ele tirou o 6, né? Isso aqui é uma anotação que você tira o elemento. É a mesma coisa de ele ter colocado uma subtração, tá? É a mesma coisa. Beleza? Perfeito. Alternativa letra B. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um problema chato, mas bem legal.
Tamo junto e bora pra próxima. Até breve aí.